Começamos mais um programa Me Conta a Sua História. Hoje a gente está trazendo aqui a G. Lima, especial, esposa, serva do Senhor, mãe e empreendedora nota 1000. G, seja bem-vinda ao nosso Me Conta a Sua História. Obrigada. Obrigada. Tá ansiosa, viu, por vir pra cá. A gente já tinha marcado algumas vezes, eu não tinha dado, mas era pra ser hoje. Pra ser hoje, eu creio. Seja bem-vinda à nossa Obrigada, casa. A gente quer... O Me Conta a Sua História, estava ansiosa para receber você e saber um pouquinho da sua história, mas sua história, sua trajetória antes de começar tudo. Quem era a G na infância e na adolescência? Ai, meu Deus. Uma pergunta dessa, né? Mexe um pouquinho com a gente, né? Então, a G foi gerada de um relacionamento né? Minha mãe era noiva de um cara e aconteceu dela conhecer outro cara nesse intermédio e engravidou. E a minha família era sempre muito religiosa. Minha mãe ficou com medo de contar em casa que ela tinha engravidado de outra pessoa. E aí, para ela não ser expulsa, ela falou que um tarado tinha pego ela, né? E eu cresci com uma filha do tarado. E para mim foi um pouco difícil porque eu não tinha paternidade. Até então, a única pessoa que me criava era o meu avô. Quando eu tive a oportunidade de de conhecer o meu pai biológico, foi quando a minha mãe se relacionou com um cara e ele disse, não, eu vou assumir a paternidade dela. Então, aparentemente, eu fiquei muito feliz porque, poxa, agora eu vou ter um pai. Então, durante a minha infância, eu fui abusada por uma pessoa da família, de dentro de casa, não contava para ninguém. E cresci, os meus 9 para 10 anos, ele me abusou. E aí eu contei para minha tia contou para minha mãe, só que no início minha mãe não acreditou em mim. E isso para mim foi muito difícil. Mas eu vejo que em toda a linha que Deus nos direciona, ele tem um fim. E a Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. E aí foi quando a minha mãe me deu para uns tios me criar. Só que eu fui parar na casa de um pastor. E o meu tio, o pastor Batista, me criou por anos. Ele me criou por mais de 18 anos. E aí eu conheci o Evangelho. Lá eu conheci Cristo. Lá eu fui muito discipulada. Lá eu fui confrontada. Lá eu fui curada. Lá passei por muitos processos de libertação. Eu cheguei ao ponto de não me achar uma pessoa normal. Porque eu, por ser criança, eu pensava em sexo 24 horas. Mas eu dizia, poxa, por que eu sou assim? E era perceptível, porque as minhas tias não deixavam os meus primos brincar comigo, porque eu era a safada da família. Sim. Só que ninguém entendia porque eu era abusada, né? Você conheceu esse... Minha inocência foi tirada. Sim. E aí eu fui aguçada e o pessoal não sabia o motivo. Só que aí eu fui muito tratada por Deus, principalmente com relação à paternidade. Toda essa história, que é uma história de sofrimento, porque criança é para ser Sim. cuidada, Sim. amada, né? Você não teve esse cuidado, esse amor, essa proteção de pai e mãe. Sim. Né? É uma história bem forte. O que você acha que isso trouxe para você, assim, trazendo hoje para G, mãe e esposa, tipo, falando psicologicamente falando? Olha, Lore, eu fui muito curada nessa área. Hoje isso não me atrapalha. Antes me atrapalhava. Antes, o meu relacionamento, o que mais me afetou foi com Deus. Então, reconhecer a paternidade de Deus sobre mim... Nossa identidade reconhecida através dele é a coisa mais linda do mundo. E aí eu não entendia, né? Que amor é esse que não quer nada em troca? Sim. Que amor é esse que cura? Que cura. Que não quer saber o que a gente fez, que perdoa. Você entende? Mas assim, aquele amor que você diz assim, poxa, ele só quer o meu bem, ele não quer me abusar, ele não quer me usar, ele é amor, ele quer me dar, ele só me ama. Então, assim, foi difícil pra mim. Sim. Foi difícil porque eu sempre busquei uma paternidade, afago, consolo. E eu vejo que até hoje, às vezes, eu quero transferir isso pro meu esposo.
essa questão de paternidade. Eu até tenho A cuidado. transferência de responsabilidade. Na verdade, Isso. como a gente não teve, a gente quer buscar alguém para que eu quero achar em você. Isso. Né? Até quando eu chego pro meu marido e faço o pai, ó. Aí eu me lembro, poxa, não, ele é meu marido, ele não é meu Sim. pai. Sim. Por mais que eu queira dar um nome carinhoso, mas eu Sim. não posso substituir um lugar que não é Sim. dele. Sim. Entendeu? Só que pra mim foi complicado. Na minha adolescência foi. Mas graças a Deus hoje não me Porque Deus é perfeito, mais. Deus cura, Deus cuida, Deus é bom. né? Deus revela um Deus é caminho bom. lindo. Deus Teve é algum bom. momento dessa sua vida, dessa sua história, que você pensou em desistir? Tipo assim, eu não aguento mais. Eu não quero mais. Não. Nunca pensou em fraquejar? Não. Assim, no momento que eu fui muito acolhida e discipulada, eu já fui muito curada. O processo de cura e libertação na minha vida foi muito intenso. Você tinha quantos anos? Eu comecei a partir dos 10, 11 anos. Tá, quando esse seu tio que era pastor E isso me acolheu. te acolheu. Me acolheu. E quando foi que você identificou que você precisava? Porque com 10 anos a gente é criança, a gente não entende muito o que tá acontecendo. Sabe que tá havendo uma transformação, um cuidado, uma proteção, mas não sabe e não entende. Sim. Quando que você entendeu que você precisava se encontrar com Jesus verdadeiramente e se entregar? Quando eu decidi morar só. Porque quando ou também no processo quando eu saí da cadeia, né? Mas mesmo assim, quando eu saí da cadeia, eu já estava muito firmada em Cristo. Tá, essa história da cadeia a gente não tá sabendo. Como é que foi? É muita história, né? Não, mas vamos Por lá. isso que eu conto minha história. Me conta a sua história, que a gente quer o quê? Influenciar você que tá do outro lado. Que você acha que a sua história tá bagunçada, se sente envergonhada, né? Então a gente tá aqui pra isso. A gente tá sem filtro pra mostrar pra você que você também pode. Verdade. Né? Como foi essa história da cadeia? Então, quando eu tinha 27 anos, 28 anos, eu fui presa por uma coisa que eu não cometi. Eu trabalhava na área da beleza. Meu tio, que é pastor, ele montou uma empresa de cosméticos. Já atuava na área já há 8 anos, a gente tem empresa. E uma mulher se tornou nossa distribuidora. E ela queria romper contrato, creio eu, que ela não se identificou com a área, o movimento estava fraco. Mas ela não tinha nenhum motivo para quebra de contrato. E o que foi que ela fez? Ela foi no Ministério Público, ela era esposa de um promotor. Ela foi no Ministério Público e fez uma denúncia maldosa e falsa, dizendo que uma pessoa teve problema com o produto. Automaticamente, o Ministério Público, ele acatou a denúncia. Sim. No outro dia, já foi me dado o mandato de prisão, subi para o presídio. Fiquei 30 dias no presídio de segurança máxima. E usei por quase 2 anos tornozeleira. Por um crime que você não cometeu. Não cometi. E aí eu ficava sem entender, sabe? E hoje eu fui no presídio, antes de vir pra cá, e vamos começar um trabalho social lá com as detentas. E quando eu entrei naquele lugar, eu disse, meu Deus, eu saí daqui sem entender nada. Eu saí daqui tão leiga, tão sem esperança de recomeçar a minha vida novamente. E hoje eu tô voltando pra cá de uma forma tão diferente. Mas quando eu saí, Lori, foi a pergunta que você me fez. Quando eu saí, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Pra mim, minha vida naquela hora tinha acabado. E foi no maior momento que eu me apeguei com Deus. Eu disse, olha Deus, eu não entendo o porquê eu estou aqui. Eu não entendo o porquê eu passei por toda essa trajetória. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E hoje eu entendo. Você entende também que Deus usa a gente no nosso momento de dor. Assim, ele ali tritura a gente, ele quebra a gente em pedacinho pra gente ficar ali só eu e ele. É nós dois aqui. E a gente entender. O processo é muito doloroso. Antes eu era uma azeitona, né? Isso aí. Antes eu era uma azeitona que eu era levada pra sentava em qualquer mesa. Isso. Era colocada em qualquer salada. As pessoas realmente escolhidas por ele passam por um processo doloroso pra poder entender quem é que tá com você. Meu amor, quem tá com você sou eu. Pra ser azeite. Isso aí. E aí hoje é incrível quando a gente passa por todo esse processo, que a gente supera, que a gente decide fazer uma nova história. Sim. Né? Porque quando eles me contam sua história, é o que você decide, é o que você decidiu fazer com o que fizeram com você. Sim. E aí hoje eu me sinto um azeite. Hoje o pessoal me paga para eu viajar aos estados para contar a minha história. Sim. Então eu vejo o quanto Deus me transformou. E eu não me via como
uma pessoa valiosa, não me via como uma pessoa amada por Deus, por ter passado por tantas coisas, sabe? Eu achava meio que injusto. Mas eu entendia que Deus tinha um propósito aí. Sim. E o propósito, depois que você saiu da cadeia, você não era empreendedora tipo, você não tinha o seu negócio? Não, não tinha. Eu trabalhava com a área de cosméticos, né? Tá. Eu fazia muita Distribuição, selagem, sim. distribuição, vendia e tal. E aí foi quando eu vi um curso online de cílios. E esse Eu tô um curso- pouco constrangida que ela tá falando comigo, porque ela tá olhando meus olhos e quem faz meus cílios é ela, tá? E tá na hora de fazer manutenção. só tô vendo aqui uma Eu tô falha. sentindo que ela tá me olhando nas falhas, mas aí eu ia botar um óculos, eu não vou botar não, porque amanhã eu vou como sem Pra ela falta. ver. Mas esse foi um curso online, E aí eu fiz um voltando. curso online. E esse curso online era tudo que eu precisava. Porque, assim, uma das coisas que eu fui presa foi estelionato. Eu fui presa por vários crimes, né? Nossa. Estelionato, organização criminosa, formação de quadrilha. E o estelionato, eu saí de lá tão receosa que eu disse, qualquer coisa que eu for trabalhar, eu tenho que ter um certificado. Então, assim, o curso online foi para mim ter um certificado. Entendi. Porque eu ia botar minha mola para fazer acontecer. E aí foi quando eu pedi a minha avó um cartão emprestado, que eu acho que todo mundo tem aquela avó Sim, que claro, pede o cartão, claro. né? Ela me emprestou, comprei um pouquinho de material e fui atender a domicílio de tornozeleira. Então, eu atendia a domicílio de tornozeleira e cobrava só R$50 para atender em qualquer lugar de Marcel. E isso já incluindo passagem, tudo. Tinha que ter muita coragem pra trabalhar mesmo, né? Tinha que estar. ter. Então, por isso que eu falo que a história, ela depende da gente. Sim. A gente é que faz a nossa história, a gente decide. O que você vive hoje, gente, é escolha sua. Sim. É mérito seu. Até eu falo, se você tá com essa barriga, é mérito seu. Se você tá na condição que você tá hoje, é mérito seu. E aí eu decidi fazer uma história diferente. E aí eu peguei aqueles materiais, comecei a fazer atendimento a domicílio, e aí foi quando o Senhor começou a me dar acesso. O Senhor me deu uma frase semana passada muito linda, que diz assim: o Senhor não age, o Senhor reage. E o Senhor reage às nossas escolhas. Sim. E quando eu decidi trabalhar com cílios e atender, eu atendi uma moça. Quando ela deitou, Deus falou comigo claramente, amiga. Conta sua história pra ela. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou contar a história pra essa menina? Eu de tornozeleira. Aí Deus disse, conta sua história pra ela. E aí foi quando eu contei minha história pra ela. E aí Deus disse... Aí quando ela terminou os cílios dela, que ela sentou, ela olhou pra mim e ela disse, você sabe quem eu sou? Eu disse, não. Ela disse, eu sou a pessoa que redigiu seu habeas corpus. Ela disse, eu lembro da sua história. Eu conheço o seu juiz. Seu juiz é meu amigo pessoal. Eu tô indo almoçar com ele hoje. Eu vou pedir para tirar essa sua tornozeleira. Tô vendo que você tá trabalhando. Olha, já tava com 1 ano e 8 meses de tornozeleira. Viu? Deus é maravilhoso. Eu sei que você já tá trabalhando. Dá pra ver que você tá se esforçando. Que lindo, menina. Muito bem, parabéns. E assim foi feito. Ela falou com o juiz. Ele tirou minha tornozeleira. E eu decidi transformar não só a minha vida, mas a vida de tantas mulheres. Você entende que o discernimento, né? A gente tem que... Você passou por um processo de cura. Você passou por um momento de injustiça, né? Deus te usou, te quebrou, te triturou para que você tivesse um relacionamento mais estreito com Ele, né? E como é que você entendeu que você precisava falar dele? Ele queria que você falasse dele. Que eu entendo que você é boca do Senhor. Você, as pessoas, as mulheres que entram lá no seu estúdio, eu sinto que todas saem com um pouquinho de Deus. E sei que você tem essa missão, você sabe que você tem que fazer isso. Né? Eu acho que você tem o discernimento de entender a voz do Senhor e não deixar aquele zumbido né, atrapalhe a comunicação de vocês, está bem sintonizado na sua vida com o Senhor. Isso aí eu sinto, porque eu frequento bom. E eu vejo, eu tô em outra marca, e a gente tá escutando, sempre você tem a oportunidade de estar lá, dando a sua injeção. Feliz. Como é que você entendeu isso, essa sua missão? Eu sempre soube que Deus tinha um ministério para mim. E Deus colocou no meu coração que o meu ministério não era púlpito, não era querer um cargo importante ou uma liderança. Não, era onde eu estiver. Onde eu estiver, eu tenho que ser boca de Deus. E eu falo muito, é impossível uma pessoa que é apaixonada
não falar da pessoa que ela tá apaixonada. É quando a gente se relaciona com uma pessoa, né? A gente não pode encontrar uma amiga Que a gente quer contar. Menina, olha, ele mandou mensagem, ele ligou, ele me chamou, falou que eu tava linda. E é muito prazeroso falar de quem a gente ama. Do que ele tem feito na nossa vida, do que ele tem feito. E eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus, amiga. Muito apaixonada. E o processo de lapidação que eu vivi, a cada momento Deus foi levantando profetas, Deus foi usando pessoas. E entenda, eu queria saber o meu chamado, eu queria saber o que é que Deus tem para mim. Primeiro você pergunte e veja o ambiente que você vive. O ambiente que você convive, ele vai falar se você vai ouvir o que Deus tem para você ou não. Então, quando a gente se relaciona com profetas, quando a gente se relaciona com homens e mulheres de Deus, quando aquela chama, ela vai acendendo no nosso coração. E o Senhor falou muito claro comigo em vários momentos da minha vida. Eu lhe chamei para falar do meu evangelho. É incrível que logo quando eu conheci meu esposo bebia muito. Nesse dia meu marido até tinha usado drogas e eu no telefone com ele. Ele foi usado por Deus, amiga. Ele falava em mistério, ele falava em línguas, drogado. E ele me deu um recado de Deus. Ele fez: abre a boca, fale do evangelho e eu lhe trarei prosperidade. Amém. E aí eu entendi como uma direção. O que é que Deus tinha para mim? Qual é o meu chamado? Às vezes eu confesso que na minha área profissional eu olho o perfil de outras mulheres e eu digo, poxa, eu deveria estar assim mais na área acadêmica, eu deveria estar assim, só que Deus fez, filho, eu lhe chamei para outra coisa. Eu não lhe chamei para isso. O seu chamado é esse. Então é tão interessante que hoje eu vejo a minha história, sabe? Hoje eu olho e digo assim, foi tão necessário e passaria novamente. Por tudo que eu passei. Passaria. Hoje eu estava lá no presídio, eu disse, meu Deus, eu olhei para a cela que eu fiquei. Eu disse, Senhor, eu passaria novamente para ser a mulher que eu sou hoje. Entender que eu sou totalmente independente de Deus. Entender que eu sou amada por Deus. Escolhida. Entender que eu não sou injustiçada. Não. Se a gente olhar os processos que a gente passa como injustiça, a gente nunca vai amadurecer. Sim. Nunca. Sim. Então, por que tem tanta gente com depressão? Porque ela não entendeu que a pressão que foi colocada nela foi para ela crescer. Não foi para botar ela para baixo. Tem uma frase que eu vi hoje, até peguei aqui no Instagram, que é do pastor André Valadão. Sim. Que ele fala, a dor muda você, mas você decide se será para endurecer ou florescer. Ou florescer. Né? Então você tem a opção. Você pode, através de uma dor, você entrar na depressão, você não querer viver. Sim. E você se botar no buraco. A gente vê quantas doenças existem hoje, né? Psicológicas. E, ou você floresce. E você pode florescer também na vida de outras pessoas, como você está fazendo, né? Então a dor foi... Doeu. Mas aprendeu e aí você hoje transforma isso, né? Deus falou muito comigo através de uma passagem bíblica que diz que a Bíblia diz que o Senhor teve fome. Logo quando ele saiu, na saída de Jerusalém, o pessoal, né, recebendo Jesus com palmeiras e ele no jumentinho. A Bíblia diz que depois daquele episódio, Jesus, ele sentiu fome. E ele viu uma figueira com folhas. E quando ele se aproximou da figueira, ele viu que a figueira não tinha fruto. E quando ele olhou para a figueira, ele disse, ela não tem fruto. A partir de hoje, você não vai dar mais fruto. A Bíblia não diz que aquela figueira só não deu mais fruto. Ele diz que a figueira secou e morreu. Olha que interessante. Quantas pessoas não entenderam que elas precisam gerar fruto? E elas estão secando, estão morrendo. Secando na depressão, secando na opressão, secando na ansiedade. Porque, amiga, uma pessoa que ela vive aquilo que ela foi chamada, ela floresce, ela dá muito fruto. Então, tem muita gente vivendo de aparência. Por quê? Porque a figueira, ela só tem folha se ela tem fruto. Sim. O sinal de fruto na figueira é a folha. Quando Jesus passou que viu a folha e não viu o fruto, falei, peraí, você me enganou. Você é uma coisa que você não... Você está aparentando uma coisa que você não é. Então, essa geração é uma geração que o Senhor está querendo fruto. Sim.
É uma geração que o Senhor está sedento de pessoas verdadeiras. Porque a rede social, ela está maquiando muito o seu chamado. A rede social está maquiando muito o chamado de outras pessoas. Para poder aparentar, viver uma vida que o Senhor está querendo que você viva e não é. Como é que eu sei, Gi, que eu estou vivendo uma vida que está agradando o coração de Deus? Olhe os seus frutos. O que é que está gerando de você? O que é que está fluindo de você? Que rio? A Bíblia diz que não tem como uma fonte jogar água doce e água salgada. Peraí. O que é que está gerando de mim? Então, tem pessoas que só querem mostrar folha. Sim. Instagram, tudo tão lindo, né? Tudo tão maravilhoso. Imagine você investir em um propósito para gerar frutos, aquilo que você investe na sua rede social. Eu não falo nem só valor, nem falo social media com marketing, não. Mas o seu tempo. Tem gente que tá em casa, você vê num domingo triste, acabado, mas posta uma foto, pode dizer que tá bem. Tá bem, né? É. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, tem misericórdia. Né? Então, se essa geração, amiga, não se atentar, olha o que eu tô dizendo, não se atentar a gerar frutos, Sim. Ela vai secar e ela vai morrer. Um trabalho que a gente faz muito aqui, a produção pode falar, assim, que a gente tenta aqui com Lorena, nos projetos que a gente tem, é transbordar. Isso. A gente precisa transbordar na vida do outro. Tem várias formas de você transbordar. Tem que identificar como é que a gente pode fazer. Mas se a gente não transbordar, a gente não vai para lugar nenhum. Tem como não. Conhecimento não se retém. O projeto que você está fazendo, lindíssimo. Lindíssimo. Você tem hoje a AG, quem não sabe, porque nosso programa é Brasil todo, ela é uma especialista em cílios. Ela tem técnicas que ela faz cílios em 6 minutos. 6 minutos. Né? Então, ela é aqui do nosso estado a melhor. Então, ela pega esse conhecimento dela, ela ensina para outras mulheres de forma gratuita. Então, a gente pode falar que é gratuito porque... que é gratuito. É gratuito, Mas tem gente que não quer ensinar. Uhum. Não vou passar. Gente, você não sabe como que você cresce como Sim. profissional, Sim. como parceira do Senhor, Uhum. né? Como você Sim. é... Isso é tão pouco. Eu não tenho problema também em ensinar. Eu acho que conhecimento não se retém. Toda vez que eu ensino alguma coisa pra alguém, eu cresço muito mais e ninguém consegue me pegar. Porque eu sei quem é que tá me amparando. Né? Eu queria saber, assim, de desafio, quando você começou realmente a ser reconhecida, né? Que você tirou sua tornozeleira, que foi 1 ano e 8 meses de tornozeleira. Qual foi o seu maior desafio? Quando você realmente falou, opa, eu tô no mercado de trabalho. Meu maior desafio foi não me perder. Não me perder. Porque eu quis sempre me manter e me colocar de linha com aquilo que o Senhor queria para mim. Sim. E não me delubriar com isso. Não achar que eu era melhor por isso. Porque eu tinha um chamado. Sim. E o meu medo era me perder. Na área profissional, meu maior desafio foi entender que por mais que você transborde, por mais que você dê, existem pessoas que não vão reconhecer. E tá tudo bem. É isso aí. E quando você entendeu, assim, que você deitou a sua cabeça no travesseiro, gente, sua casa, você viu, tô na minha casa, tô na minha cama e, ufa, eu venci. Quando foi que você enxergou, assim, que você respirou aliviada e falou assim, não, eu venci? Ai, quando eu comecei a ser dona da minha vida. Quando eu aluguei meu apartamento. Quando eu saí da casa dos outros. Quando eu quis... Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 28. Eu disse, não, a partir de agora... Foi antes ou depois da... Depois da cadeia. Da cadeia. Tá. Quando eu tava trabalhando com os cílios. Quando eu comecei já a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E aí eu fiz, não, agora eu tô bem. Tá. Vou dar conta. E se a AG fizesse uma retrospectiva, assim, fosse pro passado, mas pro passado, assim, da AG de, vamos botar, 15 anos. 15 anos. O que você falaria pra essa AG? Pra essa de hoje? Desista não. Entenda que tudo que você faz é pro Senhor. Não é pra ninguém. Essa AG já tinha conhecimento do Senhor, da palavra, Já. do reino? Já. Mas seriam palavras que iam me deixar mais firme. Entende?
Me abalou muito quando eu investi em pessoas, em colaboradoras e fui muito traída. Eu acho que isso me doeu mais que a cadeia. Você acredita? Acredito. Isso foi quando? Tem uns 3 anos. Recente? Recente. Eu tinha uma empresa gigante. Empresa de cílios? De cílios. Enorme. E mais de 10 pessoas que eu ajudei e formei do zero me apunhalaram pelas costas de uma vez, eu de resguardo. Você acredita que Deus pode ter limpado? Eram pessoas que não queriam que tivesse com você certeza. na caminhada? Deus foi tão lindo que uma semana antes disso acontecer, Deus levantou um profeta lá na empresa. Ela me chamou e disse, olha só, Deus manda lhe dizer que vai fazer uma limpeza nesse lugar, mas não se assuste, porque o Senhor está mandando lhe dizer que Ele é seu provedor, Ele é o sócio do seu negócio. Fique tranquila. Na hora eu não entendi, né? E aí, com uma semana depois, eu vim entender. Você acredita que eu tenho uma frase que eu uso assim, que todo mundo anda comigo, mas eu não ando com todo mundo. Uhum. E Deus também tem uma história na minha vida, assim, Ele é muito ativo na minha vida. E Ele me falou, tipo, você não vai andar com muitas pessoas. Eu vou escolher a dedo com quem você vai andar. Isso. E eu tenho muita gente, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, mas eu não posso. Uhum. Eu não posso ficar vulnerável, eu não posso. Né? Eu tenho esse combinado com ele. Eu tenho uma relação com ele de muito amor, muita intimidade. E ele me diz, não é com todo mundo, você não vai sentar em qualquer mesa. E eu entendi, tipo, às vezes eu fico, ai, mas eu queria. Sabe aquela coisa de filha, sabe, querendo fazer birra, ai, mas eu podia ir, né? Não, você não vai. Você não vai sentar nessa mesa. Então, inclusive, quando eu sento em mesas que ele não quer, que é, assim, altamente profissional, ele fala, você tem um limite. É rapidinho, tá? A tua imagem é minha. Eu que vou dizer onde você vai aparecer. Concordo. E isso, às vezes, é chato, né? Você quer escrever sua Mas história. eu entreguei o controle da minha vida pra ele. Eu entreguei de coração. Eu não entrego e tomo. Verdade. Mas é chato, às vezes. A gente fica aquela filha birrenta, né? Nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. pouquinho. Puf, me desliga. É. Né? Então, isso é importante. Quando você falou, perdi muita gente, você não perdeu, você ganhou. Não perdi. Né? As pessoas te perderam. Mas até entender esse Sim, processo. esse entendimento não tem jeito. A gente sofre muito. Sofre muito. A gente está chegando no final do programa. Um programa lindo, um programa que eu me arrepiei, um programa que a gente fala de amor, fala de superação, de empreendedorismo, de mulher, esposa, mãe, serva do Senhor. E eu acho que a ordem está ao contrário. Serva do Senhor, esposa, mãe, empreendedora. Assim, Gi, tem muitas mulheres que eu sei que vai chamar a atenção, né? Mulheres que hoje sofrem todo tipo de violência, né? A violência hoje a gente sofre dentro de casa das pessoas que a gente ama, né? O nosso pai. É normal isso, muita gente não fala que sofre, né? Esse tipo de violência com o marido, com o irmão, em vários ambientes. Tem gente que não tem coragem de falar, né? E muita gente vai ver esse vídeo, vai se identificar com a sua história, não tem condições de... acha que não tem nada, que não sabe fazer nada, né? Que, como é que eu vou trabalhar? Eu não sei fazer nada, eu vivi a minha vida toda me dedicando ao meu marido, sempre tem alguma coisa, né? Sim. O que é que você diz pra essa mulher que tá em casa? Ou o homem também. O homem também, né? O homem também. Que tá passando por alguma dificuldade, que precisa se reconectar, né? Tanto com o Senhor, quanto com o mercado de trabalho. Qual o recado que você dá? Use o que você tem. Use o que você tem. A pior coisa é a gente colocar expectativa no outro. A Bíblia fala daquele homem do tanque de Betesda. Ele tava lá. A Bíblia diz que ela era aleijada. Sim. Ora, se ele era aleijado, como ele chegou ali? Alguém provavelmente Levou. E é tão interessante que Jesus, quando passa por ele, diz assim, o que queres que eu te faça? Ele fez andar mais... Não tem ninguém que me levar. Então, sempre a gente vai colocar a transformação da nossa vida no outro. Sempre vai levar a gente mudar de nível, subir de nível, através de acesso. E não é acesso. Não é o outro. É o Senhor. E Deus sempre vai usar o que você tem.
Quando Jesus ele chega na sua vida, ele não quer saber. Por isso que ele diz assim, vinde a mim como você tá. E na área profissional é a mesma coisa. Quando você quer iniciar com alguma coisa, você inicia com o que você tem. O que você tem. Eu vi uma história... Dá pra contar? Dá-se, claro. Eu vi uma história de um homem que ele e a esposa estavam orando a Deus, dizendo assim, Senhor, por favor, a gente não tem nada para comer, eu preciso que o Senhor me dê um escape, eu queria tanto ser um empreendedor, mas eu não tenho nada. E aquele homem disse que orou com a esposa. Quando terminou a oração, meia hora depois, chegou uma irmã na casa dele. Quem é? Ô, irmão, é porque eu tirei uns cocos dali... E eu queria lhe dar uns cocos secos e também 2 quilos de açúcar. Eu ganhei uns, aí dividi para o irmão e para mim. Eu sei que a esposa dele fez uma cocada. Eu disse, pode deixar. Ele disse, amor, vou fazer uma cocada, eu sei fazer muito legal. Ele disse, pronto, minha filha, faça o seguinte, faça a cocada. Que eu vou para a porta do hospital vender. E a Bíblia diz... Eita, a Bíblia não. Esse homem, ele foi lá para o hospital vender. Ficou lá com a bacia. Passou um homem. Ele quer cocada... Disse, quero, me dê uma. Passou 3 homens. Um homem bem vestido. E aí, esse homem bem vestido disse, me dê um pedacinho. Ele pegou um pedacinho de cocada que botou na boca, olhou pro homem e fez, foi o senhor que fez essa cocada? Ele disse, foi não, senhor. Foi a minha mulher que tá lá em casa. Ele disse, se eu fizer um convite para morar em outro lugar, você iria? Ele disse, eu não sei, senhor, só falando com a minha mulher. Resumindo a história, aquele homem era dono de uma multinacional doce de doce. E ele disse, eu vou levar você, sua esposa e seus filhos para os Estados Unidos. E eu quero que ela comande essa área desse doce lá. Então, às vezes a gente olha para o que a gente tem e acha que Deus não pode fazer. Mas quando, como eu falei, Deus não age, Deus reage. E quando você se propõe a fazer, não se preocupe. O Senhor manda acesso. O Senhor manda gente para ir na sua porta. O Senhor manda pessoas até você para comprar cocada. Sim. Para poder lhe dar um destino. Então, tem gente que fica de braço cruzado. E ele não faz nada por você. O Senhor não vai fazer por você. Aí é ele vai te dar meios, né? Aí é impossível. Né? É Deus agir em todas as histórias da Bíblia. A Bíblia diz que aquela mulher viúva, ela tinha um pouco de azeite. Sim. Aí o profeta deu um comando, vá em casa, peça a vizinhança vasilha, mas pega o que você tem, Sim. derrame nas vasilhas, e assim ela fez. E o milagre aconteceu. Então Deus é um Deus poderoso. Tanto é que para fazer o homem, para fazer a mulher, Deus tirou da costela do homem. Porque Deus só trabalha com aquilo que você tem. Sim. Então, olha que coisa linda. Até a mulher... Nós fomos criadas de algo que já existia. Deus não precisou criar coisa nova, né? Por isso que a mulher, ela se reinventa. A gente se reinventa do que tem. Mas esse é o recado que eu queria dar. Você acha que você não tem nada, você tem tudo. Isso aí. Quem não tem nada é Satanás. Satanás não tem nada. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Só rouba quem não tem. Exatamente. E é roubado quem tem. Exatamente. Assim? Nós somos ricos. Muitos. Né? Gê, obrigado por esse papo. Foi muito bom gratidão. ter você aqui. Vai ser muito bom Obrigada, contar a sua história. Que eu tenho bom. certeza que vai influenciar. Nós vamos transbordar Que através bom. desse vídeo, porque a gente está Benção. aqui para isso. Benção. Né? A gente está aqui para poder propagar a palavra do Senhor e mostrar Perfeito. como o Senhor é perfeito. E bom. Não é nenhum vídeo assim... né, de tanto de Deus, mas acaba sendo porque eu transbordo o Senhor, você Sim. também transborda, não tem como, né? Não Era tem para ser como. uma coisa mais de empreendedorismo, mas não Tem tem nem jeito, como. não. O Senhor age nas nossas vidas, então é automático, É bom. né? A gente ser grato. E você que está aí assistindo, me conta a sua história. Já fez a sua cocada? Fique ligadinho no nosso canal, @comlorena no YouTube. Próxima semana, um vídeo novo. E vai fazendo a sua cocada. Sua cocada, muito bem.